Bom, enquanto a gente está falando de livros, eu vou aproveitar e fazer algumas recomendações. O meu top 3 de livros para casais. Então, se você gosta de literatura, se você gosta de ler, se você quer continuar estudando sobre casamento à luz do Evangelho, o primeiro deles, talvez vocês já conheçam muitos desses, mas eu vou recomendar mesmo assim. O primeiro deles é o Dave Harvey, Quando Pecadores Dizem Sim. Quando pecadores dizem sim. O casamento é o convívio entre dois pecadores. E o Dave Harvey trabalha muito bem essa dinâmica e como o Evangelho transforma essa relação. O segundo deles é o do Paul Tripp. Quando pecadores dizem sim. Quando pecadores dizem sim. O segundo é o que você esperava? É uma pergunta. O que você esperava? Vocês estão estudando? Sorteou? Aí. Algum abençoado ganhou esse livro, do Paul Tripp. E o terceiro é O Significado do Casamento, do Tim Keller. São os meus 3 livros favoritos. Os 2 primeiros eu uso bastante no aconselhamento. Bastante. Trabalho capítulo a capítulo com casais. O último já é um pouco mais, vai tratar um pouco mais da teologia e dos elementos do casamento, mas ainda assim uma leitura muito proveitosa. O último se chama O Significado do Casamento. O Significado do Casamento, do Tim Keller. Ainda em ritmo de recomendações, eu e alguns amigos que vocês conhecem, que eu mencionei já, o Joel Neto, pastor Joel Neto, pastor Pedro Vercelino e outros professores do seminário, a gente tem organizado um podcast. A gente tenta tratar de maneira informal aquilo que a gente não consegue tratar dentro de sala de aula. Então a gente criou Fora de Sala. Procura depois a gente, escuta algumas das nossas conversas, sugere alguma temática. Espero que possa de alguma maneira abençoar aqueles que tiverem o interesse. Tratamos nos nossos tempos juntos sobre o propósito do casamento, o problema do casamento, a provisão de Cristo para o casamento e como ele transforma a realidade do orgulho em humildade. E agora, por fim, a gente vai tratar da plenitude do casamento. A plenitude que tem a ver com esse remédio que eu mencionei. Tem a ver com o Cristo que nos é oferecido. Afinal, ninguém sai do orgulho e vai à humildade por conta própria. Admitir essa possibilidade seria orgulhoso da nossa parte. A humildade não é o remédio do orgulho, assim como a saúde não é o remédio da doença. Quando você fica doente, você não vai até a farmácia e pede por um frasco de 50 ml de saúde. Não chega para o médico e pede para ele te administrar saúde. Que você precisa de um tratamento. Que você precisa remediar a condição doente para que então você chegue à condição saudável. Se a gente fizer o paralelo, a nossa condição de coração doentia e orgulhosa tem na humildade a sua condição saudável. Como é que a gente sai da nossa doença e chega à saúde? Como é que a gente sai do nosso orgulho e chega à humildade? O que nos leva até lá? O que é capaz de remediar essa condição que nos assola? Essa condição que nos assola. Talvez quando você estuda o Evangelho, você seja tentado a pensar em alguns elementos que nos tiram do nosso orgulho e nos levam à humildade. Talvez você pense que o Evangelho nos leve ao amor ao próximo, ao amor humilde e sacrificial, simplesmente pelo meio do exemplo. Então você olha para Jesus e você vê nele o exemplo de humildade e amor sacrificial. E aí você fala, eu preciso seguir esse exemplo.
E você tenta seguir o exemplo na sua força, do seu jeito. Ele é só o exemplo para você. Talvez em outros momentos, você seja tentado a fazer esse trajeto do Evangelho por meio da gratidão. Então Jesus fez isso por mim, agora eu estou numa cadeia de gratidão. Agora eu preciso, de alguma maneira, continuar esse processo por gratidão àquilo que ele fez por mim, eu vou agir de maneira igual. Tá? Eu não vou condenar nenhuma dessas possibilidades. Tá? Eu não estou rejeitando essas possibilidades. Nós seguimos a Jesus como nosso exemplo. Obviamente. Fazemos isso de maneira entusiasmada. E nós agimos como Jesus por gratidão à maneira com que ele age para conosco. Nós estendemos graça, nós perdoamos porque fomos perdoados, porque recebemos graça. Mas eu acho que se a gente se assegura ou se olha para o Evangelho e tenta aprender o Evangelho apenas pelo exemplo e pela gratidão, a gente perde algo valioso demais para ser perdido. Tá? Deixa eu explicar o que eu quero dizer. O amor ao próximo é um movimento divino. O amor sacrificial e humilde que devemos experimentar nos nossos contextos conjugais é um movimento divino. Afinal, nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Ele nos ama e nós então o amamos. Mas esse movimento não acontece simplesmente pela exemplificação do amor. Esse movimento não acontece meramente por gratidão por esse amor. Envolve essas duas coisas, mas não apenas. Não apenas. Como que a gente pode entender, então, o amar a partir de Deus, por meio de Deus e para a glória de Deus? Tinha uma banda que eu gostava na minha adolescência que cantava: eu quero um amor maior. Um amor maior que o meu. Talvez você se lembre dessa letra, o Jota Quest. Nós precisamos de um amor maior. Nós precisamos ser inundados, capacitados por um amor que não é nosso. Um amor que vem de Deus. Ou seja, amar o próximo, nesse movimento divino do amor sacrificial, envolve amar com o A maiúsculo. Com esse amor que faz habitação em nós. Quando Deus nos traz a Cristo, quando Ele derrama sobre nós o Espírito de Cristo, que aplica tudo aquilo que Cristo conquistou na cruz, para mim e para você, Ele está derramando sobre nós o seu próprio amor. Ele está derramando sobre nós quem Ele é, porque Ele é Espírito. O Espírito Santo é Deus e esse Espírito habita em nós. Há amor com A maiúsculo. E se o amor com A maiúsculo habita em nós, como é que nós não amaríamos como Deus ama? Para mim, esse é o ponto de 1 João capítulo 4. Aliás, de 1 João como um todo. Se vocês conhecem a Deus e o amam porque Ele os amou primeiro, e o amam por causa do Espírito que habita em vocês, que selou vocês, como é que vocês não amam o seu irmão, que vocês conseguem ver? É inconsistente. Como é que você não ama o seu cônjuge, que convive com você? Se o amor com A maiúsculo habita em você, aonde está o amor? Nas suas expressões naturais. Dito isso, o amor cristão, ele é divino na medida que ele sim tem início na obra de Deus em nosso favor e pela qual nós somos gratos. Ele é divino, sim, porque ele nos aponta para o modelo de Cristo, o qual nós buscamos a seguir, mas vai além. O amor cristão, ele é a expressão da vida de Cristo em nós.
O amor cristão é a expressão da vida de Cristo em nós. Já não sou eu mais quem vive. É Cristo que vive em mim. É Cristo quem vive em mim. Em outras palavras, o amor é o fruto, ou é fruto da atuação do Espírito de Cristo em seu povo. Ama como Deus quem nasceu do amor, quem nasceu do alto, quem nasceu do Espírito, quem nasceu de Deus. Esses sim desfrutam de nova vida, abundante e transbordante, como a vida de Deus. Vocês lembram da água que Jesus ofereceu? Água que mata a sede para a eternidade. E todo aquele que bebe dessa água, ele tem dentro de si rios que jorram para a vida eterna. Fonte abundante. Quando o Espírito faz morada em nós, o Espírito de Cristo faz morada em nós, nós transbordamos com a vida que não é a nossa vida, é a vida dele. Com a luz que não é a nossa luz, é a luz dele. Com o amor glorioso de Deus. Humilde, gentil, paciente, sacrificial. Quando essa vida transborda sobre nós, essa vida de Deus transborda sobre nós, nós encontramos graça, amor, graça, compaixão, consolo, verdade, perdão, descanso, paz, transformação. E quando essa vida transborda em nós, estendemos ao próximo aquilo que caracteriza a vida de Deus. Porque a vida de Deus agora habita e transborda em nós. O fruto do Espírito, e é muito interessante que o fruto é do Espírito, é a evidência dessa vida divina em cada um dos crentes. E acaba sendo revelado, então, no amor, na alegria, na paz, na paciência, na amabilidade, na bondade, na fidelidade, na mansidão, no domínio próprio. Eu sugiro que vocês depois façam um estudo em Gálatas 5, ou talvez no livro de Gálatas como um todo. Porque a gente tem dificuldade em tratar do fruto do Espírito. Não são raras as igrejas que ensinam na sua escola dominical o fruto do Espírito como aquela lista de coisas que nós devemos fazer, como se ela fosse uma nova lista da lei. E esse é exatamente o argumento oposto de Paulo em Gálatas. Por quê? Porque se a gente começou pelo Espírito, como é que agora a gente vai voltar para a lei? Não dá. A ideia é que o fruto é do Espírito. Ele é consequência, ele é resultado da atuação do Espírito de Cristo em nós. Quem encontra Deus, ou em Deus, a vida e o amor, pelo qual todos nós ansiamos, acaba encontrando também a liberdade para amar. Tudo o que nós precisamos e ansiamos foi provido em Cristo. E dele ninguém pode nos separar. Por que isso é tão importante? Porque se você olha para a lista do orgulho e olha para a lista da humildade e fala, eu nunca vou conseguir, você está certo. Você está certo. Mas se você olhar para essas listas e dizer, é impossível, não tem como acontecer, você está errado. Porque você não consegue sozinho. Mas se não é mais você quem vive, é Cristo quem vive em você. Então, a solução do seu orgulho já foi provida de maneira plena e final. Você tem em Cristo todos os recursos, toda a vida, todo o amor para transbordar para o seu cônjuge. Quando eu estava no seminário, nos meus anos finais de estudo,
eu comecei a considerar a doutrina da união com Cristo de maneira mais particular, mais especial. E essa doutrina revolucionou provavelmente a minha fé. Eu encontrei na união com Cristo uma consciência do Evangelho que me afetava o dia a dia. O Evangelho tem implicações e aplicações para todas as áreas da nossa vida. O Evangelho não é a porta de entrada dos céus, ou o ticket para a porta de entrada dos céus, e depois a gente esquece do Evangelho e volta para a lei. Tá? O Evangelho não é isso. O Evangelho é o fundamento completo da vida cristã. A presença do Jesus que se deu e se dá todos os dias por mim e por você é o que nos sustenta em fé e de pé. É sobre a vida dele, é sobre a luz dele, é sobre a glória dele que a nossa casa, a nossa vida é edificada. Ele é a rocha. Mas ele não é a rocha apenas como exemplo. Ele não é a rocha simplesmente como a obra pela qual nós somos gratos. Ele é a rocha presente. No discurso final de Jesus para os seus discípulos, ele faz um contraste dizendo que o Espírito estará com vocês e ele estará em vocês. Ele faz essa promessa. E esse contraste me remete para o começo de João. Né? Esse discurso de Jesus está lá entre os capítulos 14 e 17 de João. No começo de João, a gente vê o Deus que se faz presente em carne. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Mas no discurso de despedida, por assim dizer, de Jesus, o que ele promete para os seus discípulos? Que o Espírito, o Consolador, que ele enviaria da parte do Pai, estará com vocês e em vocês. A presença de Deus, ela deixa de ser algo externo e começa a ser evidentemente interna. E isso muda tudo. Quando Jesus entra no nosso coração, ele muda tudo. Porque o coração que flui para a vida e não reflete a imagem, agora é transformado, restaurado, renovado pelo Espírito de Cristo que atua poderosamente em cada um dos crentes. Então a gente não olha mais para a lista do orgulho e da humildade e cai de costas de desespero. Por quê? Porque existe perdão naquilo que Jesus oferece e existe purificação, renovação, transformação. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e Ele é justo para nos perdoar e para nos purificar de toda injustiça. Por que fiel e justo? Por que João não escreveu Ele é gracioso e amoroso ou misericordioso para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça? Fiel e justo parece que não combina com perdão. Afinal, se você fala de fidelidade e justiça, o que precisa acontecer com o pecado é condenação, justiça, retribuição. Mas quando você considera o que Jesus fez, não seria justo do Pai cobrar 2 vezes aquilo que já está pago. E se já está pago, quando nós confessamos, existe perdão, mas a história não para aí. Existe purificação, transformação, renovação. Jesus oferece as 2 graças. As 2 graças. Quando eu comecei a estudar então essa doutrina da união com Cristo, eu reparei que o que eu acreditava sobre essa doutrina tinha a ver com o seu aspecto representativo. Lembra de Romanos capítulo 5? Jesus é o nosso segundo Adão. Ele nos representou na sua obra da cruz. Assim como Adão pecou e a consequência da morte e do pecado afetam toda a humanidade, agora existe um segundo Adão, que é maior, que é melhor, que é perfeito,
que obedeceu perfeitamente o Pai e que representa todos aqueles que estão unidos com Ele. Ele é o nosso cabeça federal, para usar uma linguagem bem técnica e teológica para vocês. Nosso cabeça federal. Ele é o nosso representante. E aquilo que aconteceu com ele nos é imputado para justificação. Nós amamos a doutrina da justificação. E, corretamente, devemos amá-la. A Bíblia nos ensina sobre justificação. A gente acredita na justificação pela fé. Quando Deus olha para aqueles que creem, para aqueles que depositam sua fé em Jesus Cristo, quando Deus olha para eles, Ele os declara justos. Porque eles são justos? Não, por causa da justiça de Cristo, que lhes é imputada. Deus pega a justiça de Cristo e atribui a nós. Aquele que não conheceu o pecado se fez pecado por nós, para que nós fôssemos feitos justiça de Deus. Paulo vai ensinar lá em 2 Coríntios. Essa é a doutrina preciosa e que a gente abraça como protestante. Mas a doutrina da união com Cristo, ela vai além do seu aspecto representativo. Porque essa atribuição de justiça, essa declaração de justiça, ela não acontece de maneira fictícia ou distante. Lá está o Jesus justo, aqui está aqueles que creem pela fé nele. Então eu pego a justiça de lá e atribuo para eles. O que acontece? Deus nos une com Cristo. E quando Ele olha para nós, quem está na nossa frente? Jesus. Ele olha para Cristo e Ele diz justo. E nós que estamos em Cristo, recebemos a voz de Deus na nossa direção, dizendo justos. Quando nós estamos unidos com Cristo, nós escutamos o nosso Pai dizendo para nós: eis o meu Filho amado, em quem tenho todo o meu prazer. Mas nós não escutamos essa voz do Deus Pai dizendo isso para o Filho à distância, ou de maneira fictícia e forçada. É na união com Cristo que isso acontece. Agora, sabe quando... Eu mencionei isso para vocês ontem, ou hoje de manhã, já não lembro mais. Quando Deus fala, Deus cria. Foi hoje. Quando Ele olha para a gente, Ele diz justo. Ele faz dessa realidade algo verdadeiro. Porque na união com Cristo, existe troca de vida, existe comunicação de vida, de luz. E aí eu acho que esse é o aspecto da doutrina da união com Cristo que muitas vezes a gente negligencia. Que é sair do aspecto representativo e compreender que existe um aspecto orgânico dessa união. Eu quero te convidar então a abrir a sua Bíblia lá em João 15. E o que eu vou fazer? Eu vou navegar o Novo Testamento, passando pelas diferentes metáforas que ele nos apresenta para tratar dessa união orgânica. Para alguns teólogos como João Calvino, por exemplo, denominaram essa união orgânica com a linguagem de mística. Não se assuste. Mística no sentido de misteriosa. Porque a Bíblia está cheia de uniões misteriosas, não é verdade? Pensa aí, quais uniões misteriosas você se lembra nas Escrituras? Consegue pensar em algumas? Tem algumas. Você tem um Deus que é 3 e 1. Você tem a união hipostática, que é a união das naturezas de Jesus. Natureza divina, natureza humana, uma pessoa. Mistério. Como que a gente entende isso? Você tem a união
do casamento, do uma só carne, inclusive, que é uma união complexa de você explicar. Unidade e diversidade, como a gente viu ontem. Mas existe essa união entre Cristo e a igreja, entre Cristo e o santo, o crente, que também é misteriosa. A gente não consegue explicá-la em todos os seus detalhes. E Deus não se propõe a explicar ela nos mínimos detalhes. O que Ele nos propõe, o que Ele nos apresenta são metáforas. A primeira metáfora que a gente se depara com ela é essa de João capítulo 15. Então, Jesus está fazendo esse discurso para os seus discípulos, o discurso de despedida, basicamente. E lá no meio, no capítulo 15, eu vou ler os primeiros versículos. Ele diz: Eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o agricultor. Todo ramo que, estando em mim, não dá fruto, ele corta. E todo o que dá fruto, ele poda, para que dê mais fruto ainda. Vocês já estão limpos pela palavra que lhes tenho falado. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto, se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto. Pois sem mim, vocês não podem fazer coisa alguma. Qual que é essa metáfora? Nós somos os ramos. Jesus é a videira. O que precisa acontecer para a gente frutificar com humildade, com mansidão, com amor? A gente precisa estar na videira. Ramos conectados na videira. Você tira o ramo da videira e o que acontece? Que tipo de fruto que ele dá? Nenhum. Por quê? Porque a vida não está fluindo nele. O ramo conectado na videira dá fruto por quê? Porque a vida da videira lhe é comunicada. Não sei quantos de vocês lembram das suas aulas de biologia, e a biologia volta a aparecer nos nossos estudos, né? Mas a biologia vai falar do xilema e do floema, da seiva bruta e da seiva elaborada. Você lembra disso? Cursinho. Né? 1000 vezes não é boa. Porque a seiva que flui dentro da videira é a própria vida da videira. E ela é comunicada nos ramos a tal ponto de que ela explode, transborda, frutificando. A ideia aqui é de comunicação de vida, comunicação de virtude. Ou seja, se na justificação a gente tem a imputação da justiça de Jesus a nós, na santificação nós temos a infusão da justiça de Jesus em nós. Você é chamado para viver a vida cristã com uma vida que vem de Jesus e flui em você. Você é chamado para amar com um amor que não é seu, mas é o amor que Jesus infunde em você. Você é chamado para desfrutar de uma paz que não é produzida por você mesmo e nem pelo seu raciocínio das coisas. É uma paz que transcende a compreensão e o entendimento, mas uma paz que habita em você. Afinal, Jesus é o nosso descanso. Você é chamado para viver com uma santidade que não é tua. É a santidade, é a justiça, é a retidão de Cristo, do Cristo que habita em você. Se a gente vivesse consciente disso. Se a gente vivesse confiantes de que a gente não consegue, mas o Jesus que habita em nós, Ele consegue demais. Nessa infusão, Jesus, pelo Espírito que nos une a Ele, Ele comunica a nós os seus amores, as suas afeições, os seus desejos. É por isso que a gente ora de acordo com o nome de Jesus, com as vontades de Jesus.
Porque aquilo que antes era antinatural para eu querer, aquilo que era contra o divino em termos de amor e desejo, agora o meu coração está sendo moldado com os desejos do próprio Jesus. Quando Paulo se dirige aos Filipenses, no primeiro capítulo da sua carta aos Filipenses, ele fala que ele sentia saudade dos Filipenses e que ele ansiava com os afetos de Jesus estar com eles. O amor que ele sentia pelos Filipenses era um amor que não era próprio, era o amor de Jesus que habitava nele. Isso quer dizer que você, marido, você, esposa, não deve amar o seu marido ou esposa com um amor que é seu. Esse amor seria insuficiente para sustentar a relação de vocês. Mas você que é habitado pelo Espírito de Cristo, o amor que Ele pede para que você ame o seu cônjuge é com um amor que te foi dado para ser colocado em prática. Infundido em você o próprio amor de Jesus. Um amor maior que o seu. A segunda metáfora que o Novo Testamento usa é justamente a metáfora da cabeça e do corpo. Jesus é o nosso cabeça, e se você virar lá para Colossenses 1,18, tem Efésios 1, 22 e 23, Efésios 4, 15 e 16, também tratam dessa mesma metáfora, mas se a gente olhar para Colossenses já é suficiente. Colossenses 1, verso 18. E ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. Calvino olhava para essa ilustração e ele dizia que não existia honra maior para a igreja do que Cristo se considerar de alguma forma, grifa, de alguma forma, incompleto. Porque cabeça sem corpo é algo incompleto, um organismo incompleto. E de alguma forma ele se completava nessa união. De alguma forma, por favor. Não existe maior honra do que estar unidos com Jesus nesse organismo. Você sabe o que acontece num organismo de cabeça-corpo? A vida é comunicada. Eu gosto de pensar nessa metáfora como a metáfora da neurologia espiritual. Os movimentos são indicados, são estimulados pela cabeça. Os nossos movimentos de justiça, de santidade, de amor, são resultado dos estímulos que fluem do próprio Jesus com quem estamos unidos. É aqui que a gente vai encontrar, inclusive, a base para qualquer ministério de mutualidade na igreja. Por que nós choramos com os que choram e nos alegramos com os que se alegram? Porque quando um membro dói, o corpo inteiro dói. Quando você chuta a quina do sofá ou da parede com o dedinho do pé, você inteiro urra de dor e se encolhe no chão. Né? Porque quando o dedinho dói, o corpo inteiro sofre. Essa é a base dos nossos ministérios de mutualidade. Essa é a base dos nossos ministérios conjugais. Principalmente quando nós tratamos de um casal onde os dois são crentes. Porque eles não estão somente ligados pela aliança do casamento, eles estão ligados pela união com Cristo. Eles são membros uns dos outros. Ou um do outro, nesse caso. Eu gosto muito de falar para as minhas filhas, para os meus filhos, que eles são... meu filho ainda não sei, mas as minhas filhas, que elas são minhas irmãs. Elas dão risada. Mas em Cristo, elas são minhas irmãs. Membros do mesmo corpo. Se a gente olhasse para o nosso cônjuge com os olhos da nossa união com Cristo, ele é membro do corpo de Cristo. A terceira metáfora é a metáfora do casamento.
E eu não vou me estender nessa metáfora porque tratamos disso extensamente aqui. Mas quando a gente leu Efésios capítulo 5, a base para o chamado ao amor sacrificial que Paulo faz aos maridos é o amor de Cristo pela igreja. Ele amou e se entregou por ela. Quando nós nos unimos a Cristo, nós deixamos as antigas lealdades e nos unimos a Ele. Nós recebemos dele o nosso novo nome. Eu não deixo de ser o Lucas, mas agora eu sou o Lucas em Cristo. Eu sou o Lucas cristão, que carrega o nome desse Cristo com quem eu estou unido. Ele é o meu noivo, ele é o meu esposo. Maridos, todos vocês que estão em Cristo são esposa. Já pensou nisso? Você é esposa. Trate a sua esposa como Cristo te trata, porque você é, como igreja, esposa dele. Uma das coisas, das curiosidades que eu conto no seminário, que o pessoal às vezes torce um pouco o nariz, é que durante o período da Reforma e da pós-Reforma, o livro do Antigo Testamento mais pregado era o livro de Cânticos, o livro que a minha avó adoraria retirar do cânon. Por que os pós-reformadores gostavam de pregar o livro de Cânticos do Antigo Testamento? Porque eles viam, a partir do que Paulo diz lá em Efésios 5, que a realidade do casamento existe para evidenciar a relação de Deus com o seu povo, a relação de Cristo com a igreja. Não precisa ficar alegorizando cada vírgula do texto, mas quando você vê uma relação de intimidade, permanência, fidelidade, de amor sacrificial, de respeito e admiração mútuos, o que você vê? Você vê muito mais do que o relacionamento entre homem e mulher, você vê Cristo sendo evidenciado. A última metáfora, e ressaltando, né? Pensa na videira e nos ramos, vida, organismo, fácil. Você pensa no corpo, na cabeça e no corpo, você tem um organismo mais uma vez, comunicação de vida, fácil. Quando você pensa em marido e mulher, você tem dois organismos, mas que se unem em uma só carne. E que, olha que interessante, compartilham vida na sua intimidade e geram frutos. Frutificai e enchei a terra, sejam férteis. Você gera vida nessa união. Também fácil, orgânica, união orgânica que frutifica com explosão nova de vida. Agora olha que interessante a última metáfora. Olha para Efésios capítulo 2. Os versos 19 a 22. Portanto, vocês já não são estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como pedra angular, no qual todo o edifício é ajustado e cresce para tornar-se um santuário santo na presença do Senhor. Nele, vocês também estão sendo edificados juntos, para se tornarem morada de Deus por seu Espírito. Então aqui a figura a metáfora é do fundamento e as pedras de um edifício. Mas quando você pensa em edifício, não tem muita organicidade, né? É tijolo, é pedra, é cimento. Cadê a comunicação de vida? Aqui, de maneira breve, você vê que esse edifício cresce. Crescer parece orgânico, mas crescer como edifício me parece simplesmente sendo edificado. Esse edifício é para evidenciar a presença de Cristo. Afinal, quando você pensa em templo,
sendo edificado, você pensa em um templo em que Deus habita. Mas vira lá para 1 Pedro, capítulo 2. Você vai ver algumas tônicas diferentes no uso da mesma metáfora. 1 Pedro, capítulo 2, versos 4 a 7. À medida que se aproximam dele, a pedra viva, rejeitada pelos homens, mas escolhida por Deus e preciosa para ele, vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual para serem sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Pois assim é dito na Escritura: eis que ponho em Sião uma pedra angular, escolhida e preciosa, e aquele que nela confia jamais será envergonhado. Portanto, para vocês, os que creem, essa pedra é preciosa, mas para os que não creem, a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular, e a pedra de tropeço e rocha que faz cair. Vou parar aqui. Pedras vivas. Nós não somos pedras inanimadas. Nós não somos um edifício sendo construído numa base rochosa e inerte, sem vida. Nós estamos sendo construídos como igreja, como pedras vivas, sobre aquela pedra angular que é viva. Ele que é a vida e a ressurreição. Ou seja, talvez a ideia de edifício não transmita imediatamente o conceito de organicidade, de comunicação de vida, mas até aqui, me parece que nessa união o que a gente tem é uma presença vivificadora de Deus na sua igreja, nos seus santos. Uma presença que nos torna representantes, sacerdotes da glória de Deus, aonde quer que a gente habite. Deixa eu traçar algumas implicações dessa realidade para os nossos casamentos. A última coisa que eu gostaria é que vocês saíssem com as duas listas muito bem anotadas, com as fotinhos do seu celular, e falassem: eu não vou fazer mais isso, eu vou fazer aquilo e ponto. Se Jesus não faz parte dessa transformação, se a consciência do Jesus que habita em você é algo muito distante no processo de mudança, cuidado. Cuidado. Viva o seu casamento consciente dessa outra união, essa união com Cristo. É essa outra união que vai te dar descanso, alegria, liberdade e amor para você não escravizar o seu cônjuge. É na presença de Cristo que você vai encontrar essas coisas. É só esse Cristo que é capaz de comunicar para você e em você tudo isso que você precisa para uma vida de humildade. Ele vai frutificar, por meio do Espírito dele que habita em você, aquilo que ele quer que você frutifique. E ele é a provisão, então, que viabiliza a humildade e que leva à unidade dentro de casa. Ou seja, quando você notar orgulho, não olhe imediatamente para a humildade. Quando você se notar doente, não simplesmente vislumbre a saúde. Corre para Cristo. Fala: Cristo, se o Senhor é presente aqui, manifesta essa vida. Manifesta esse amor. Quebra o meu coração. Rasga o meu orgulho. E explode em mim a sua vida. Comunica a sua humildade para que isso seja visível e a sua glória seja vista na minha vida, inclusive dentro da minha casa, do meu casamento. Corre para Ele. Corre para Ele. Prega o Evangelho para você mesmo.
O Jerry Bridges gostava de dizer isso, e talvez seja uma das melhores aplicações que a gente possa fazer disso tudo. Prega o evangelho para você. Não existe nada que você precisa mais do que a boa notícia que é capaz de salvar você e o seu casamento. Prega o evangelho para si mesmo. Põe o pé para fora da cama de manhã e lembra, não sou mais eu quem vive. Cristo vive em mim. E se Cristo vive em mim, o amor é possível, por mais desafiador que o meu marido seja. Por mais desafiadora que a minha esposa seja, o amor sacrificial ainda é possível. Queridos, eu e você somos muito desafiadores para Jesus. Nós somos rebeldes, nós somos desobedientes, nós nos colocamos como inimigos dele. Mas o amor sacrificial que ele demonstrou para conosco foi apesar da nossa rebelião, foi apesar da nossa iniquidade, da nossa inimizade com ele. O amor dele que habita em nós faz possível a gente lidar com as mais difíceis circunstâncias dos nossos casamentos. Ou seja, existe esperança. E a esperança é Jesus em nós. Ele é a esperança da glória. A nossa esperança da nossa glória. Porque nós nos gloriamos nele. Se o Senhor não edifica a casa, em vão trabalha quem a edifica. Sabe como que o Senhor edifica a nossa casa? Sabe como o Senhor edifica o nosso casamento? Infundindo nova vida, a vida de Cristo em nós. Corre para Ele e fala, eu não tenho amor, eu não tenho humildade, eu não tenho paz, eu não tenho descanso, eu não tenho alegria, mas o Senhor tem tudo isso em abundância. Eu preciso. E se o Senhor não der, eu não consigo. Eu não consigo. Se Cristo habita em vocês, em nós, Deus já está então edificando essa casa, restaurando, redimindo, santificando os nossos casamentos e os nossos corações. O casamento, dentro desses muitos desafios, dentro desses muitos conflitos, dentro desses muitos choques de vontade, no final das contas, Deus redime e usa esses choques, essas dificuldades para evidenciar todo o nosso orgulho, toda a nossa corrupção, toda a nossa falta de capacidade. Só que quando a gente nota tudo isso, isso já é graça, isso já é bom. Ruim mesmo seria se ele falasse, fica aí para vocês mesmos, dá conta aí. Né? Largasse mão da gente. Mas ele não larga a mão da gente. Ele não larga a mão da gente. Ele vem até nós. Ele evidencia a nossa incapacidade. Mas mais que isso, ele oferece de si próprio em Jesus, pelo Espírito, para que nós frutifiquemos, refletamos a sua glória na nossa existência. E assim cumpramos o propósito da nossa vida e dos nossos casamentos. Quando o orgulho te atrapalhar e os seus recursos não funcionarem, lembra desse dizer. A gente repete isso quando a gente toma a ceia lá na nossa igreja em Atibaia. Eu não tenho, ou eu não sou, Jesus é. Eu não tenho, Jesus tem. Eu não posso, Jesus pode. Tudo que eu não sou, Jesus é. Tudo que eu não tenho, Jesus tem. E tudo que eu não posso, Jesus pode. Ele é poderoso. E se esse Jesus que é, tem e pode, habita em mim, então nós podemos nele todas as coisas. Nós somos nele tudo aquilo que a gente nunca conseguiria ser por nós mesmos. O Filho amado em quem Deus tem prazer. Você não precisa de mais técnicas e recursos. Porque quando você encontra Jesus,
você tem tudo o que você precisa. Jesus é a suficiência dos nossos casamentos. Ele é a suficiência das nossas vidas, a tal ponto de que o casamento, o próprio casamento, passa a ser desnecessário. Ele é uma bênção. E Paulo trata do casamento como uma bênção. Mas se você for ler 1 Coríntios 7, você vai ver que Paulo fala que é bom que alguns permaneçam solteiros. E você fala assim, é bom? Daí você lembra lá, não é bom. O que mudou nessa história? Do não é bom de Gênesis, falando da solidão de Adão, para o Paulo, como alguém inspirado por Deus, dizer eventualmente que é bom que alguns permaneçam solteiros. O que mudou nessa história? O que mudou é o Cristo suficiente que nos foi oferecido. Ele é tão suficiente que na progressão da história para a eternidade, nós não nos daremos mais em casamento. A eternidade não vai ser mais caracterizada pelo casamento. Por quê? A suficiência completa da nossa satisfação e a nossa aliança única, que permanecerá para todo sempre, é com Cristo. A melhor pessoa para se casar é aquela que não precisa se casar. A melhor pessoa para estar casado com ela é aquela que não precisa estar casado, porque ela está satisfeita em Cristo. O coração está descansado nele. E ela está livre para amar. Ela está livre para colocar toda a sua existência, humildemente, para o amor sacrificial do próximo. Queridos, a gente não consegue isso. É só por Cristo. É só pelo Cristo que habita em nós. E graças a Deus, porque esse Cristo veio habitar em nós. Ele é a provisão de Deus, então, para os nossos casamentos. Ele morreu para que nós pudéssemos viver. Ele morreu a nossa morte para que nós vivêssemos a sua vida. E quando Deus morre, Deus vive, porque Deus é a vida. E aí a gente, num domingo de manhã, como naquele da ressurreição, celebra mais uma vez a ressurreição. Celebramos a ressurreição dos nossos casamentos. A ressurreição que pode ser vivida não só de domingo de manhã, mas toda manhã, toda tarde, toda noite. Uma vida de ressurreição, porque a vida em Cristo não é só a vida cruciforme, a vida da cruz, mas é a vida abundante de Deus na nossa casa. Jesus é a provisão de Deus para os nossos casamentos. E se Jesus ressuscitou, como o Tim Keller dizia, tudo vai ficar bem. Tudo vai ficar bem. Queridos, que o seu descanso seja o descanso do Cristo ressurreto, inclusive para o seu casamento. Os problemas existem e eles precisam ser enfrentados. Mas quando a tigela cai no chão e tudo fica estilhaçado e parece que não tem mais jeito de colar, lembra que existe até vida para aqueles que estão mortos. Não existe tigela despedaçada que Jesus não é capaz de restaurar. Não existe gente morta, de coração ou de corpo, que Jesus não é capaz de ressuscitar. Unido com Ele, nós desfrutamos de vida e vida em abundância. Eu queria propor para vocês uma breve reflexão em casais e assim encerrar o nosso tempo. Eu quero que você converse com a sua esposa, com seu marido, refletindo em 2 perguntas por 5, 10 minutos. Primeiro, eu quero que vocês olhem para o casamento de vocês, de tal forma a avaliar onde está o foco dos problemas que vocês têm enfrentado. Né? Talvez essa é uma reflexão muito mais pessoal. Como é que vocês podem, conversando, tirar a trave do olho e começar a reconhecer os seus erros e pedir perdão? Fazer o movimento cruciforme, o movimento da cruz, do morrer para si,
seguia Jesus no amor sacrificial. E talvez uma segunda pergunta, olhando mais para frente, né? Onde vocês gostariam de estar daqui 10, 20 anos? Por quê? O que tem regido esse plano ou essa visão? Quais são os focos que vocês têm como casal? Obviamente que vocês não vão conseguir discutir isso tudo em 10 minutos, tá? Eu sei. Mas considerando essas duas perguntas, tira 10 minutos para iniciar essa conversa. Assim, pelo menos você não vai poder dizer depois, não, eu não tive tempo de ter essa conversa ainda. Não, pelo menos 10 minutos você teve, tá bom? Então, tira esses 10 minutos, conversa com a sua esposa, com o seu marido. Eu volto então para encerrar com uma oração. Tempo curto, eu sei. Mas se você veio sozinho no carro, talvez o trajeto de volta para casa vai ser mais interessante. Deixa eu orar, queridos, pelos nossos casamentos. Pai, nós reconhecemos o nosso orgulho, o nosso amor próprio, a nossa autorreferencialidade e como tantas vezes, nos mínimos detalhes, nós temos vivido para nós mesmos. Mas nós te louvamos, Pai, porque o Senhor enviou Jesus para cumprir aquilo que nós não conseguiríamos cumprir, para morrer a morte que nós não conseguiríamos morrer e mais, para nos dar vida, nos oferecer perdão e transformação. Não de longe, mas de perto, de dentro. Nós suplicamos então, Deus, faz crescer em nós o amor de Cristo. Faz crescer em nós a humildade desse servo sofredor que se dá em prol do outro. E que isso marque os nossos casamentos. Que as nossas vidas conjugais, então, sejam gloriosas com a Tua glória. Que elas sejam luminosas com a Tua luz. Que elas sejam ricas em vida. Vida em abundância por causa da vida de Jesus que habita em nós. Nós clamamos, Deus, nos ajuda a viver consciente dessa realidade maravilhosa da nossa união com Jesus. E nos ajuda a correr para Ele a cada dia, a cada instante. Quando o nosso coração se mostrar doente e os requisitos do nosso orgulho ainda tentarem nos elevar como mestres contra os nossos cônjuges, faz com que nós possamos viver em submissão ao único Senhor, ao único Rei digno da nossa devoção, a Jesus Cristo. Que os nossos casamentos sejam adoradores, então, na medida que a gente desfruta dessa união em uma só carne, mas debaixo de um só Senhor. E que a sua glória então seja vista, evidenciada e experimentada nas nossas casas. Pai, nós te louvamos por esse tempo de meditação na Tua Palavra, que é tão rica, tão poderosa para nos confrontar, mas não nos deixa no desespero da nossa inadequação. A Sua Palavra nos leva a Cristo, em quem nós encontramos descanso. Afinal, é no conforto do bom pastor, em quem nada nos falta. Os pastos verdejantes, a água tranquila, que os nossos casamentos então descansem nele. Essa é a nossa oração, no nome de Jesus. Amém.